Essa fonte JFA 200 amperes, ela está apresentando tensão alta na saída, voltagem alta, acima de 20 volts, certo? E existe um teste rápido aqui para identificar onde está o problema aqui, que não está corrigindo a voltagem. Vamos ligar, está marcando 20 volts, certo? E aí eu vou lá no display dela aqui, ó. Tento mudar a voltagem, não muda. Tanto no L, ó, sempre 20 volts. Quem controla essa voltagem aqui é fotoacoplador TL 431 e alguns resistores. Então esse circuito aqui é o circuito que controla a voltagem de saída. Quando esse circuito aqui não está funcionando, que é o fotoacoplador e esse TL 431, quando eles estão com defeito, pode sim provocar esse problema de não controlar e até mesmo subir mais ainda a voltagem. Qual é o teste mais rápido que tem que se fazer para testar se é o fotoacoplador, se é o TL ou se tem um outro problema? Você pode fechar um curto aqui, pino 1 e pino 2. Olha lá. Não teve alteração nenhuma, né? Então significa o seguinte: já está conduzindo a tensão máxima aqui, ou próximo do máximo. Aqui nesse TL aqui, existe aqui internamente um LED controlado o seu brilho por esse circuito aqui do TL431, e do outro lado do fotoacoplador existe um transistor aqui, ó, entre coletor e emissor, e coletor e emissor são ligados entre pino 1 e pino 16 do SG3524. Existe um teste rápido aqui nesse fotoacoplador para ver se o problema está antes do fotoacoplador ou depois do fotoacoplador. Esquemazinho prático que eu fiz, para entender melhor aqui, que está mais distante. Isso aqui é o LED interno, fotoacoplador. Esse quadrado aqui todinho é o fotoacoplador, certo? Isso aqui é o LED interno, pino 1 e 2. Aqui é ligado ao circuito do 431, TL431. E esse outro lado aqui é um transistor interno, K1, tá vendo? Que na sua base aqui é um receptor de luz, é o TIO 117. Então o pino 3 é ligado, ó, ao pino 1 do SG3524. E o pino 4 é ligado ao pino 16 do CI. Então, se você quer testar se o problema está nesse CI, ou no fotoacoplador, ou antes do fotoacoplador, tem como testar. Você vai fazer o seguinte: você vai fechar um curto entre esse e esse da saída do fotoacoplador, ou entre 1 e 16 do SG. Se você fechar um curto aqui entre pino 1 e pino 16, o que vai acontecer? É como se o transistor aqui estivesse conduzindo ao máximo, identificando que tem tensão demais, então ele vai fazer o que? Vai pedir para o SG, vai indicar a baixa resistência aqui, vai pedir para o SG diminuir o PWM até um ponto de parar. Vamos fechar um curto nesse ponto aqui, ó. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos fechar um curto aqui, ó. Ó, caindo a voltagem, ó, tá vendo? Até se desligar, certo? Vou soltar. Ligou novamente, correto? Quando, ó, tá subindo. Quando eu fechei um curto aqui entre esses pinos aqui, entre coletor e emissor, que a resistência baixou, ou o LED acendeu mais, o transistor conduziu mais, baixou sua resistência. O SG foi lá e desligou o PWM. Baixa até desligar. É o que acontece aqui. Então, se eu fechei um curto aqui entre esses pinos e o SG desligou o PWM, ou sua voltagem baixou, então o que que acontece? Significa dizer que o circuito do SG para frente está bom, podendo ser o transistor interno do fotoacoplador ou até mesmo o LED. Então, para você identificar agora se é o fotoacoplador ou o circuito anterior, que é o circuito do TL431, então você vai fechar um curto aqui, ó, nessa entrada. Você está fazendo com que esse LED apague. Se esse fotoacoplador estiver bom e você fechar um curto aqui, o LED não vai apagar, o LED apagando, o transistor vai abrir a sua resistência, fazendo com que o SG suba mais ainda a sua tensão. Ele não vai ficar só 20, como pode chegar até 30 volts aqui. Certo? Então vamos fechar um curto aqui entre 1 e 2. Fechando o curto entre 1 e 2, entre pino 1 e 2, ó, não teve alteração nenhuma. Então significa o quê? Se eu fechei curto aqui e o LED apagou, digamos que o LED esteja aceso e o LED apagou, e não modificou a sua resistência aqui do transistor, era para ter subido mais ainda a tensão. Se eu fechei curto aqui e não teve alteração na voltagem, então significa dizer que esse transistor aqui não está chaveando, certo?
Fechando um curto aqui, ele tem que abrir a sua resistência interna. Abrindo a resistência interna aqui, ó. Quanto mais alta, mais ele vai abrir o PWM. Certo? Que é o inverso de quando eu fechar curto aqui, ó. Entre pino 1 e 16 do SG, fechando curto. Olha o que vai acontecer. Começa a cair a voltagem. Agora está bem conectado. Fechando curto na saída do fotocoplador, você está fechando curto lá no pino 1 e 16 do SG, indicando para o circuito que a tensão está alta, a resistência baixou. Se você fecha aqui curto entre pino 1 e pino 2, ó, e não acontece nada, que o fotocoplador não está tendo alteração nenhuma, vamos substituir ele. Sempre descarregar antes, para evitar choque. Aqui na ponte, lá na ponta retificadora entre mais e menos, ele descarrega. Colocar uma solda aqui e tirar ele por aqui mesmo. Não está tendo diferença nenhuma. Fechando curto pino 1 e 2, provavelmente ele vai estar ruim. Certo? Aqui. Mesmo que esse fotocoplador estivesse bom, mesmo que esse circuito aqui estivesse bom, se você fechar curto entre 1 e 2, você está apagando o LED. Apagando o LED, a resistência aqui vai mudar, vai fazer com que a tensão suba. Vamos colocar um fotocoplador aqui. Vou colocar só por cima aqui. Vou fazer um teste. Espera ele esfriar e vamos ligar. Pronto. Já esfriou, agora vamos ligar. Sempre lâmpada séria. Olha lá. 13.8. Certo? Vamos movimentar a chave. 14.5. 13.8. Olha, já controlou. Agora vamos fechar um curto na entrada e ver o que vai acontecer com ele, fotocoplador bom. Olha aí, 20 volts. Tirou, controlou. E agora vamos fechar curto na saída. Olha lá, como está caindo a tensão. Certo? Então é isso aí, pessoal. Fotocoplador com problema. Ó, novamente, sobe a tensão. Baixa. Com esse aqui, não estava fazendo isso. Então, problema aqui, fotocoplador. Se gostou, deixa o like e se inscreve. Comenta aí o que achou. Obrigado por assistir e até a próxima.